Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa daquelas frases que todo mundo já ouviu, sabe? Uma frase poderosa que acaba moldando o jeito que muita gente enxerga o dinheiro, a ambição e até o que é certo e errado. E a grande pergunta é essa, né? Será que o dinheiro, por si só, é a fonte de toda a maldade que a gente vê por aí? É uma ideia que tem muita força, que ecoa na nossa cultura há séculos. Mas será que ela tá certa mesmo? E tá aí a versão que ficou famosa. Muita gente acredita com toda certeza que isso está escrito lá na Bíblia, exatamente com essas palavras. Só que hoje a gente vai desmontar essa ideia. Pois é, a verdade é que essa frase popular é um baita mal-entendido. Para a gente saber o que realmente foi dito, a gente precisa ir direto na fonte, lá na primeira carta a Timóteo. E aqui tá o pulo do gato. Uma palavrinha que muda absolutamente tudo. O problema nunca foi a grana, o recurso em si, mas a nossa atitude, o que vai no coração em relação a ele. Lendo o texto completo, fica ainda mais claro. Repara só, ele não diz que é a única raiz, e sim uma raiz. E não de todos os males, mas de todos os tipos de males. Percebe a diferença? A questão é a cobiça, essa vontade de ter que se torna um ídolo e que leva as pessoas para longe da fé e, no fim, só traz sofrimento. É importante lembrar que o apóstolo Paulo não estava escrevendo um livro de economia. Ele estava dando um alerta pastoral bem direto. Ele via líderes religiosos usando a fé para ganhar dinheiro. E o recado dele foi claro. Quando a riqueza vira o objetivo principal, o propósito espiritual, bom, esse se perde no caminho. E isso leva a gente para uma encruzilhada. O dinheiro só pode ocupar dois lugares na nossa vida. Ou ele é uma ferramenta que nos serve, ou ele é um senhor que nos escraviza. Não tem meio termo. Então, a coisa funciona assim. Como um servo, o dinheiro é uma ferramenta incrível para o bem. Dá para construir, ajudar, abençoar muita gente. Agora, quando ele vira o mestre, aquele mamon que aparece nos evangelhos, aí ele passa a exigir obediência total. Ele muda nossos valores e, o mais irônico, ele rouba a paz que supostamente deveria comprar. E a própria Bíblia está cheia de exemplos. Pensa só, em Abraão ou em Jó, eles estavam entre os homens mais ricos da sua época. Mas a identidade deles não vinha do que eles tinham. A riqueza era só uma ferramenta, uma consequência, mas nunca o Deus que eles serviam. E do outro lado da moeda tem a história tristíssima do jovem rico. Ele era um cara bom, queria seguir um caminho de fé, mas na hora H, quando teve que escolher entre suas posses e o chamado, ele não conseguiu. O dinheiro era um mestre dele, e isso o deixou preso e infeliz. Vamos voltar para aquela imagem da raiz. É uma metáfora genial, né? Porque ela explica direitinho como um problema que está lá dentro, escondido, pode gerar consequências terríveis aqui fora, para todo mundo ver. É isso, igualzinho a uma planta. A raiz da ganância trabalha em segredo, lá no coração, na mente. Ninguém consegue ver o amor ao dinheiro em si, mas todo mundo vê o resultado que isso produz na vida de alguém. E essa imagem aqui mostra a progressão perfeitamente. A raiz, que é o amor ao dinheiro, alimenta o tronco, que é a vida da pessoa, e aí não tem jeito, começam a nascer os frutos podres. Mentir para fechar um negócio, explorar um funcionário, deixar a família de lado por causa do trabalho, nada disso surge do nada. Tudo isso cresce a partir dessa raiz escondida. E essa é talvez a parte mais profunda e triste da passagem. Paulo diz que as pessoas movidas por esse amor ao dinheiro acabam se atormentando. A ganância promete felicidade, mas o que ela entrega de verdade é ansiedade, medo de perder, um vazio que nunca se preenche. É uma armadilha que a própria pessoa arma para si mesma. Ok, então se o amor ao dinheiro é o veneno, qual é o antídoto? As escrituras dão uma resposta bem clara e poderosa para isso. Vamos dar uma olhada. É muito importante a gente entender o que é o contentamento de verdade. Não tem nada a ver com preguiça, com falta de ambição ou com se acomodar. Pelo contrário, é uma força que vem de dentro. É a liberdade de saber que quem somos e a nossa paz não mudam conforme o saldo do banco. É uma estabilidade que vem de dentro para fora. E para a gente fechar, vamos fazer uma distinção que amarra toda essa ideia. Muitas vezes a gente usa riqueza e prosperidade como se fossem a mesma coisa, mas na visão bíblica elas são bem diferentes. Riqueza é só acumular coisas, é como um reservatório. Já a prosperidade, a prosperidade é um fluxo. É ter o suficiente para si e ainda se tornar um canal
para que as bênçãos possam passar através de nós e alcançar outras pessoas. É uma visão muito mais generosa e conectada da vida. E essa tabela resume o conflito central de forma brilhante. De um lado, o dinheiro como ferramenta, do outro, o amor ao dinheiro como ídolo. Um leva a generosidade e constrói pessoas, o outro leva a ganância e usa pessoas. Um traz conforto, o outro ansiedade. A escolha que a gente faz define completamente o resultado. E a gente termina com essa frase que diz tudo. No fim das contas, a questão não é o que está no bolso ou na conta bancária, mas sim o que está no trono do coração. E a grande reflexão que fica é, na nossa própria vida, o dinheiro está servindo a um propósito maior? Ou será que ele já está começando a dar as ordens?